construir uma igreja. Vamos então entender que o primeiro templo construído na história do povo de Deus é o Templo de Salomão, conforme se narra lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Então, nesses versículos de 1 a 14, vocês podem encontrar a construção, não é? Um relato ali da construção do Templo de Salomão. Não é o templo moderno, não é, que fora construído agora, tá, gente? Esse templo de Salomão é do templo do rei Salomão de verdade, tá? Então vejam bem que depois, neste templo que foi construído por Salomão, ele começou a decorar o templo, né? Se vocês lerem os versículos de 15 a 22, aparece então a decoração da sala chamada Santo dos Santos. Então, quando vocês ouvirem essa expressão, Santo dos Santos, num primeiro momento, era uma parte do templo de Salomão, no qual, não é, na qual, aliás, ficava a Arca da Aliança. Lembram que quando Moisés desce da montanha com as tábuas da lei, depois ele manda fazer uma arca, nesta arca é depositado as tábuas da lei, e então esta arca que contém as tábuas da lei é chamada Arca da Aliança, porque as tábuas da lei são o sinal físico, digamos assim, o testamento da aliança que foi firmada entre o povo e Deus. Enfim, então nesse lugar do Santo dos Santos, veja que nós estamos falando ainda lá do Templo de Salomão, né? Não existia Eucaristia naquela época. Então no Santo dos Santos ficava guardado a Arca da Aliança. É interessante notarmos, peguem a Bíblia de vocês, né, se vocês tiverem fácil, vejam que interessante na construção do templo de Salomão, nos versículos de 23 a 30, se narra a construção, digamos assim, né, de dois querubins, dois anjos. Por que eu faço questão de ressaltar? Eu vou ler apenas aqui o versículo 23 e também o versículo 24, mas aí vocês podem ler em casa com mais detalhes. Faço questão de ler esta particularidade porque alguns irmãos de outros segmentos cristãos, de outros segmentos diferentes, não é, da nossa Igreja Católica, eles dizem que nós, católicos, fazemos algo contra os mandamentos, porque lá nas tábuas da lei se diz que não se deve fazer escultura nenhuma, nem do que está no céu, nem do que está na terra. Observem lá que a palavra é precisamente esta: nada do que está no céu, do que está na terra. E Salomão manda construir esses dois querubins na sala chamada Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Olha o que diz então o versículo 23. No Debir é esta sala chamada Santo dos Santos. Ele fez dois querubins de oliveira selvagem, de 10 côncavos cada um. Olha que interessante. Fez dois querubins de oliveira selvagem de 10 côncavos cada um. Uma asa do querubim tinha 5 côncavos e a outra asa do querubim tinha também 5 côncavos, ou seja, de uma extremidade à outra da asa havia a distância de 2 côncavos. Vejam então, meus irmãos e minhas irmãs, nós já tivemos uma outra oportunidade, ainda quando o Padre Francisco Augusto estava conosco, de nos explicar melhor e mais detalhadamente o que significa esta construção ou edificação de imagens. Essas imagens não quer dizer as imagens dos santos ou as imagens do Senhor, como nós temos hoje, mas as imagens dos ídolos. E nós sabemos muito bem que as imagens de santos não são divindades, mas apenas uma representação visível
daqueles que testemunharam o Evangelho e nos precedem na glória de Deus, não é? Então veja que aqui no templo de Salomão foram feitos 2 querubins. Nunca foi no templo de Salomão atual, eu tenho uma curiosidade para saber se lá também está feito estes querubins, estas imagens dos santos querubins no templo de Salomão. Enfim, não é? Vamos voltar à questão da construção do templo, da decoração, e parte dessa decoração eram estas imagens dos querubins. Enfim, mais adiante, no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, portanto, no mesmo livro, se fala da transladação da Arca da Aliança. Lembrando que a aliança é sempre o sinal da presença de Deus. Então, dos versículos de 1 a 9, fala-se da transladação da Arca da Aliança como sinal da presença de Deus no templo. E o templo, por sua vez, um lugar onde as pessoas podem acorrer para apresentar os seus sacrifícios de louvores, de expiação ao Senhor, né? Ainda no capítulo 8, os versículos de 10 a 13, fala da presença de Deus. Veja, Deus habita no templo. Vamos ler esta passagem, capítulo 8, versículos de 10 a 13. Vejam bem. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem é sempre um sinal da presença de Deus, né? É um sinal teofânico da presença de Deus. Nuvens, raios, trovões são sinais que a gente chama de sinal teofânico, não é? Da manifestação de Deus. Enfim, quando saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Yahvé, e os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Yahvé enchia o templo de Yahvé. Então disse Salomão: Yahvé decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o templo é o lugar da presença de Deus. É claro que Deus está presente em tudo, Deus está presente em todos os lugares. Tome cuidado para dizer que Deus é tudo que está sobre a terra. Não, Deus não é uma árvore, Deus não é um animal, Deus não é um objeto, mas em tudo que existe no mundo se pode perceber a presença de Deus, porque foi Deus quem fez. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o templo é, portanto, o lugar da presença de Deus, onde as pessoas podem ir para celebrar, para oferecer o seu sacrifício, na certeza de que Deus está com eles. Depois, nos versículos de 62 a 66, ainda do capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, se fala da festa da dedicação, né? Então faz-se uma grande festa na dedicação do templo. Esse templo é dedicado a Yahvé, é dedicado ao Senhor, ao Deus verdadeiro, não é um templo pagão. Então notem que a dedicação do templo significa: esta é uma casa do Deus Santo de Israel, não é uma casa pagã, mas é a casa do Deus Santo de Israel. Então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir de então nós temos um templo como sinal da presença de Deus no meio do povo, um lugar onde o povo pode acorrer, como eu já disse. Em se tratando da nossa vida cristã, em se tratando da nossa fé, Cristo Jesus é o verdadeiro e perfeito templo da nova aliança. Vejam, quando Jesus vai então cumprir definitivamente a sua missão, o seu mistério presente no meio do povo, o seu sacrifício de expiação,
o seu sacrifício de reparação, de conquista do povo para Deus, então ele estabelece que o seu próprio corpo é oferecido em sacrifício, mas também nos ensina a carta aos Hebreus que Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Ele é o templo perfeito de Deus, né? Então vejam que Jesus ressuscitado pelo Pai das misericórdias, então Jesus ressuscitado é o verdadeiro e perfeito templo da nova aliança, porque tudo quanto se poderia desejar ou fazer da aliança do ser humano com Deus é estabelecido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao realizar o seu sacrifício da nova e eterna aliança, Jesus adquire para ser um povo. Então vejam, lá no Antigo Testamento, quando Salomão manda construir o templo e no templo coloca as tábuas da aliança, essa aliança é um sinal visível de que aquele povo pertence a Deus. Agora, em Cristo Jesus, ele que é o novo e eterno sacrifício, a nova e eterna aliança, não é mais pelas tábuas da lei, pelas tábuas de pedra, que se adquire um povo para Deus, mas este povo adquirido para Deus é adquirido pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Senhor, Deus e Salvador. Jesus adquire, pelo preço do seu sangue, um povo para o Pai, um povo para Deus. Este povo que é adquirido por Deus na presença verdadeira, encarnada de Cristo Jesus no meio dos homens, este povo é, portanto, convocado por Deus a congregar na unidade. Este povo congregado na unidade é a igreja. Veja, igreja é uma palavra hoje que nós temos de origem de um termo grego dito eclesia, né? Eclesia significa literalmente povo reunido ou povo convocado por Deus. Observem então, irmãos e irmãs, que este povo convocado por Deus agora é convocado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Este povo reunido, convocado por Deus e que se reúne para celebrar por Cristo, com Cristo e em Cristo, deve ser um povo inteiramente consagrado a Deus para servir ao Senhor. Vamos ler o que se estabelece lá no Evangelho segundo São João, capítulo 23, a respeito deste povo consagrado a Deus. Qual é a característica deste povo consagrado a Deus? Então veja o que diz o Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Então, qual é a característica deste povo que faz aliança com Deus em Cristo Jesus? É um povo que adora em espírito e em verdade. É deste povo que o Senhor está à procura e é este povo que nós temos que ser, o povo que adora em espírito e em verdade. Este povo convocado por Deus, este povo reunido no sangue de Cristo, reunido no sangue do Cordeiro, para adorar em espírito e em verdade. Então notem, meus irmãos e irmãs, que num primeiro momento, igreja é povo, povo congregado, povo reunido, povo batizado. Todos os batizados são, portanto, o povo de Deus, o povo conquistado por Cristo Jesus. É claro que muita gente pertence ao povo de Deus, porque o povo de Deus não é exclusivamente a igreja. A igreja é apenas um povo que tem consciência, ou deveria ter consciência, de ser povo de Deus.
mas todo aquele que promove a justiça no mundo é povo de Deus. No segundo momento, se convencionou também chamar o templo de igreja. Então, no primeiro momento, igreja é povo que se reúne. Se o povo se reunir debaixo de uma árvore, o povo é igreja? É igreja. Se o povo se reunir numa capelinha muito simples, o povo é igreja? É igreja. Por quê? Porque a igreja é povo reunido, povo convocado por Deus. E claro, não é este povo para ficar melhor acomodado. Vamos nos reunir debaixo de uma mangueira para rezar? Podemos, só que não vai ter acomodação. Então vamos construir um templo dedicado ao Senhor, onde nós, povo de Deus, onde nós, igreja, podemos nos reunir. Esse templo também se convencionou a chamar-se igreja. Mas observem, meus irmãos e minhas irmãs, que para haver uma igreja-templo, é indispensável haver uma igreja, povo reunido, povo convocado, povo de Deus. Se não houver igreja, povo de Deus, não tem razão nenhuma de ter uma igreja-templo. Então, vejam, algumas características da dedicação da igreja. Unção do altar. O altar representa o próprio Cristo, é o símbolo de Cristo. Sacerdote, altar e cordeiro. Nós nos entendemos, não é? Nós entendemos assim a partir da Sagrada Escritura. Sacerdote, altar e cordeiro. Portanto, todas as vezes, observem, todas as vezes que a gente passa em frente ao santo altar, a gente faz uma vênia, um sinal de reverência, porque o altar é a presença, não é, ali do Cristo, o sinal do Cristo Jesus. Então, no dia da dedicação da igreja, faz-se a unção do altar com o óleo do Santo Crisma. O Crisma, o óleo do Espírito Santo, não é? Unge o altar tal qual o próprio Cristo foi ungido pelo Espírito Santo no dia do seu batismo. Cristo foi ungido nas águas do Jordão pelo Espírito que desce sobre ele como forma de pomba, a forma corpórea de pomba, nos ensina o evangelista São Lucas, né? Como forma de pomba. Então vejam, Cristo foi consagrado pelo Espírito Santo. Nós sabemos na tradição cristã católica, o crisma é o óleo do Espírito Santo consagrado pelo bispo no dia da missa dos santos óleos. Então, uma vez que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, o santo altar também é ungido pelo mesmo óleo do Espírito. Depois nós temos a unção das paredes da igreja. É claro, não vamos banhar de óleo todas as paredes, mas em alguns pontos estratégicos e simbólicos, ungir as paredes em forma de cruz, né? Então, vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, estas paredes da igreja ungidas para ser a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor no templo também por meio da nossa piedade, por meio da nossa devoção, por meio da nossa comunhão fraterna. Por que as paredes da igreja são ungidas? Porque nós, batizados e batizadas, somos já a igreja ungida do Senhor. Fomos ungidos com o óleo do batismo e com o óleo do crisma no dia do nosso batismo. No dia da crisma, também o bispo ou o padre por ele delegado unge o crismando com o óleo do crisma. Então, a igreja, templo, é ungida com o óleo do crisma, porque a igreja, povo de Deus, já foi também ungida com o óleo do crisma. Esta unção representa o suave odor de Cristo na sua presença no templo e também na presença do templo da nossa vida, do templo do nosso coração. Sobre o altar é queimado o incenso. O incenso representa o sacrifício de Cristo naquele momento, não é? Então, depois vocês leiam lá no livro do Apocalipse de São João,
capítulo 8, versículos de 3 a 14, de 3 a 4, perdão, que narra então a queima do incenso sobre o templo, não é? O anjo do Senhor vai lá com o turíbulo e queima-se o incenso sobre este espaço sagrado do templo do Senhor, sobre o altar. Leiam lá depois Apocalipse capítulo 8, versículo de 3 a 4, sobre o sentido do incenso, sendo que também isso está dito no Salmo: suba até vós, ó Senhor, a minha oração como incenso. Depois o espaço da igreja é incensado. Depois que o altar foi ungido, as paredes da igreja foram ungidas, também o espaço da igreja é incensado. Por que o espaço da igreja é incensado? Porque ao se incensar a igreja, o espaço da igreja, também está se consagrando todo o edifício ao Senhor, e mais ainda, junto com a incensação da igreja, templo, está a incensação da igreja, povo de Deus reunido. Estou repetindo várias vezes porque isso precisa ficar bem claro, irmãos e irmãs. A igreja é povo de Deus reunido em nome do Senhor. Depois vejam que a igreja ela é iluminada, o altar é iluminado, as paredes da igreja serão iluminadas. Enfim, esta iluminação da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, representa que Cristo é a luz dos povos, e também nós, batizados e batizadas, no dia que recebemos o santo batismo e nele uma vela acesa, fomos feitos nós, igreja, luz de Cristo no mundo. Brilha a luz do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 32. Vamos ver o que diz então? Lucas 2, 32 diz assim: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Cristo é a luz que ilumina as nações, é a luz que ilumina o povo, e nós também, iluminados por ele, devemos iluminar a nossa caminhada. E claro, dentro do rito da dedicação da igreja e do altar, nós temos a celebração da Eucaristia, que é a parte importantíssima e indispensável. Não se faz dedicação da igreja sem a dedicação do altar. E não se faz dedicação da igreja e do altar sem a celebração da Santíssima Eucaristia. Por quê? Porque a igreja é povo reunido, povo congregado por Cristo Jesus para celebrar o seu sacrifício de louvor, para celebrar o seu sacrifício redentor. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, anualmente deve-se então celebrar o aniversário da dedicação da igreja como solenidade. Voltando um pouquinho aqui no slide que eu mostrei para vocês logo no início, vejam ali, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 62 a 66, apresenta-se a festa da dedicação do templo. Também nós, anualmente, devemos celebrar a festa da dedicação da igreja. Um pouquinho mais adiante, meus irmãos e irmãs, vamos ler o que está estabelecido lá no livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé no meio do Egito, e uma estela consagrada a Yahvé junto da sua fronteira. Vejam bem, naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé no meio do Egito, e uma estela consagrada a Yahvé junto da sua fronteira. Então vejam mais aqui uma passagem bíblica para nos sinalizar por que nós dedicamos uma igreja.
porque isso fora realizado no Antigo Testamento, e o novo não anula o antigo, mas o leva à perfeição, e por isso também nós dedicamos os nossos altares hoje para a glória da Santíssima Trindade. Lá no livro do Eclesiástico, capítulo 49, então vejam, versículo 14, vocês podem também, irmãos e irmãs, não é, numa outra ocasião, consultar na Bíblia de vocês, mas se diz, lá no capítulo 49, versículo 14 do livro do Eclesiástico, construíram o templo e elevaram ao Senhor um templo santo destinado à glória eterna. Por que então que nós dedicamos a igreja para que ela seja um templo santo de Deus, consagrado ao Senhor, elevado ao Senhor, para promover a glória da Santíssima Trindade? E como é que nós promovemos a glória da Santíssima Trindade? Nos reunindo como povo de Deus para celebrar o santo sacrifício do Senhor, celebrar os santos mistérios do Senhor e, claro, celebrar os santos mistérios do Senhor, nos fazendo também um povo envolvido por este mistério, assumindo no mundo o nosso ser cristão. E aí depois, irmãos e irmãs, temos outras passagens bíblicas que vocês podem em casa meditar com muita atenção. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que fala de nós enquanto homens e mulheres de Deus, templo de Deus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, nós então podemos ler no Catecismo da Igreja Católica, no número 1180, aquilo que nos é ensinado pela Igreja. Os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas não são simples lugares de reunião, mas significam a manifestação da Igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Qual é o porquê de se dedicar a uma igreja? Porque ela é o lugar do culto divino. Ela é ungida com o óleo do Espírito Santo para fazer subir ao Senhor o suave odor de Cristo, que está presente na vida de todo cristão, de toda cristã batizada. Essas igrejas não são simples lugares de reunião. Às vezes, e em muitos lugares, as pessoas vão à igreja como se fossem ao shopping, como se fossem à feira de malhas, como se fosse andar na rua, visitando uma loja, visitando outra, quer dizer, desatento, sem atenção, vestido inapropriadamente. Tem gente que, se pudesse ir à igreja com trajes de praia, sobretudo no tempo do calor, né? As pessoas, parece que no tempo do calor se comportam um pouquinho menos apropriado para estar no templo do Senhor, no templo da casa de Deus, como se fosse um lugar qualquer, vamos lá nos reunir. Mas vejam que nos ensina então o catecismo da Igreja Católica. As igrejas, templo, né, não são um simples lugar de reunião. Se não é um simples lugar de reunião, também não é um lugar de passeio, onde a gente vai do jeito que quer, como quer, com o entendimento que quer. Mas significa uma manifestação da igreja viva neste lugar. Todas as vezes que nós nos reunimos numa igreja para celebrar os mistérios da fé, é porque antes nós somos a igreja viva, não a igreja de parede, mas a igreja viva de povo de Deus.
Observe então, não sei se já perceberam, que só tem sentido fazer a dedicação de uma igreja-templo quando há um povo dedicado inteiramente ao Senhor, um povo que tem mente, coração dedicados a Cristo Jesus, para ser morada de Deus, para ser sinal da presença de Deus, para reconciliar-se com os irmãos e apresentar os reconciliados, unidos em Cristo, como oferta, como sacrifício de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então vejam qual é o porquê da dedicação de uma igreja, é que neste lugar de oração esteja sempre presente um povo reunido, que é povo de Deus, que é povo do Altíssimo, que é povo do Senhor. Aproveitando, meus irmãos e minhas irmãs, esta ocasião, vamos ainda, então, perceber que o nosso cenáculo, perceber aqui eu falo da nossa preparação, a nossa preparação para celebrar a festa da dedicação. Com Maria adoramos o Senhor. Nesta semana, do dia 20 até o dia 27, nós faremos durante 7 dias, 24 horas para o Senhor. Eu não disse que só tem sentido dedicar a igreja templo quando nós somos já homens e mulheres consagrados a Deus. Portanto, na presença do Senhor nós consagraremos a nossa paróquia, na presença do Senhor nós nos consagraremos, na presença do Senhor nós vamos rezar pedindo que Ele nos livre de todos os males, que Ele nos livre de todas as adversidades. A quem poderemos acorrer melhor para pedir ao Senhor que nos livre dos males desta pandemia, senão a Ele próprio estar em sua presença, com joelhos dobrados, prostrado, reconhecendo e proclamando que Jesus é o Senhor da nossa paróquia, que Jesus é o Senhor da nossa comunidade de fé. Então vejam que a ideia de cenáculo se deu, pela presença da Virgem Maria, reunida com os apóstolos no cenáculo em Jerusalém. Então estavam lá Maria e os discípulos, perseverantes na oração, esperando ver a glória de Deus. Também nós, meus irmãos e minhas irmãs, vamos com Maria nos dobrar diante de Cristo Jesus 7 dias, pedindo ver a sua glória, a manifestação da sua grandeza, da sua riqueza. Que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs. Deixa eu ver aqui se em nossa comunicação o pessoal mandou ainda algum recadinho. Não há presença de nenhum recado. Eu não sei como é que vocês estão vendo na live aí a minha presença, não é? Aqui junto com vocês, como é que nós estamos nos comunicando, porque não houve nenhuma manifestação aqui no meu celular depois que nós reiniciamos este nosso contato. Mas eu espero que por estas breves palavras tenha se dado então um entendimento sobre a necessidade, sobre o porquê de nós dedicarmos uma igreja. Dedicar significa consagrar a Deus. Significa que nós todos somos homens e mulheres consagrados ao Senhor e que, portanto, elevamos a Ele a nossa vida, elevamos a Ele o nosso louvor, elevamos a Ele nossas orações, elevamos a Ele a nossa presença. Todas as vezes que nos reunimos em comunidade, é neste local da presença de Deus que nós nos apresentamos as nossas famílias, apresentamos a nossa comunidade, a nossa cidade, o mundo, tudo consagramos ao Senhor no local a Ele consagrado, no local a Ele dedicado. Consagra-se uma igreja para a glória da Santíssima Trindade, sob o patrocínio de algum santo. Então vocês vão ver,
a nossa igreja, consagrada para a glória da Santíssima Trindade, sob o patrocínio de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedindo a ela, nossa mãe, nossa padroeira, nossa intercessora, nosso socorro, que nos ampare. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, na graça, na paz. Como eu não tenho aqui nenhuma assistência, eu não sei se vocês comentaram alguma coisa em nosso canal, que alguma dúvida se foi apresentada. Enfim, eu não tenho como visualizar neste momento, eu não tenho como acessar para que então possa responder algum questionamento caso tenha sido feito. Quem sabe, numa outra possibilidade, possa eu também responder a estas perguntas, né? Acabei aqui de acessar, parece que não há nenhuma pergunta no chat do nosso vídeo. Enfim, que Deus abençoe, guarde, ampare e proteja. Vamos encerrar esta noite, esta breve explicação sobre a dedicação da igreja, pedindo ao Senhor que derrame sua bênção sobre todos nós, sob o patrocínio da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apenas reforçando a ideia do cenáculo de adoração, irmãos e irmãs, vocês podem participar, evidente, em qualquer momento de adoração. Cada grupo já sabe o seu horário, aliás, foi escolhido junto com o próprio grupo, não é? Cada um deu ali a sua opinião sobre o momento que poderia participar, mas todos poderão frequentar este momento de adoração em qualquer horário. Faça a sua adoração. Todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Vamos começar fazendo isso, dobrando os nossos joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe e a Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, cubra a todos com o socorro de amor.